Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Bem-Estar. Esta semana nós estamos reunidos aqui, convidamos a doutora Gabriela Dufrayer. E ela vai falar sobre um assunto muito interessante e eu tenho certeza que você vai tirar as suas dúvidas, porque o assunto dessa semana, desses próximos programas, será muito interessante para você e para sua família. Você conhece a importante relação entre alimentação e saúde mental? Então fique com a gente que você vai descobrir algumas coisas que você tem dúvida, ou melhor, tirar as dúvidas e descobrir algo sobre essa importante relação da saúde mental e alimentação. Olá, doutora! Olá, Betânia! Tudo bem? Tudo ótimo! Prazer te receber aqui no podcast da Clínica Bem-Estar. Muito obrigada! E queremos agradecer também essa oportunidade à nossa querida Suelen Tavares por estarmos aqui, toda semana trazendo informação com pessoas interessantes, médicos, em cada um na sua área, trazendo informações edificantes para todos aqueles que queiram tirar suas dúvidas, saber mais sobre a sua saúde. E essa semana é com a doutora Gabriela. Que assunto interessante, doutora. Gostou do assunto? O assunto é bem assim atual, né? A gente sabe que hoje em dia tem uma relação bem estabelecida da ciência com a própria sociedade. Hoje em dia já está vendo a importância da saúde mental com a alimentação, né? E existe uma ligação direta entre a alimentação e a saúde mental, que muitas pessoas até desconhecem. A nutrição hoje em dia tem muita influência em distúrbios neurológicos e psiquiátricos. Interessante, não? Realmente interessante. Agora, conta pra gente como a alimentação influencia a saúde mental. Então, a alimentação ela influencia de diversas formas, porque a gente tem alguns nutrientes específicos que atuam aí nas conexões cerebrais, na produção de dopamina, de serotonina. A gente tem alimentos como a banana, a castanha, que se inserido na alimentação, eles ajudam a melhorar, até mesmo aumentando. Tem a cúrcuma, que é um nutriente que hoje em dia é um aditivo, na verdade um condimento que as pessoas muito utilizam hoje em dia, que ele ajuda também a aumentar o fator neurotrófico, que é o quê? Aumentar a massa cerebral, aumentar os neurônios. Então as pessoas utilizam muito para prevenir Alzheimer, para prevenir Parkinson, as doenças degenerativas e assim como a questão da depressão, né? Mas ele atua muito também na questão da ansiedade. Então por isso que é interessante também a gente adicionar alguns alimentos e verificar sempre a composição nutricional, comer uma comida bem variada, bem colorida, bastante frutas, que hoje em dia eu vejo que muita gente não consome frutas e as frutas têm nutrientes essenciais à nossa vida, A gente não é feito só de carboidrato, proteína e lipídios, que são as gorduras, nós somos feitos também de vitaminas, minerais, que são muito importantes. E legumes também na dificuldade, principalmente adolescentes, Exatamente, tem muita dificuldade, até mesmo a questão que eu percebo muito no consultório, é a aversão a alimentos verdes, sabe? Exato. Que tem ácido fólico, a gente sabe que tem muito magnésio, tem zinco, que são alimentos também essenciais, para a saúde mental. E a gente vê hoje que eu recebo muitas pacientes, até novas, adolescentes, com problemas de saúde mental, ansiedade generalizada, depressão, baixa autoestima. A gente vê que tem pouca produção de serotonina, de dopamina, onde influencia para desenvolver esses quadros, de pânico, síndrome do pânico também. A gente vê bastante no consultório. Agora, doutora, a gente observando o que você está falando sobre alimentação, hoje, sobre síndrome do pânico, depressão, tudo isso, a gente observa a alimentação dos adolescentes, Exatamente. É só biscoito, chocolate, fast food, e nada de uma coisa... Exatamente, tudo muito industrializado. A gente sabe que os alimentos industrializados, eles contêm muitos aditivos químicos, que esses aditivos eles interferem também na questão cerebral, Porque o nosso organismo ele não reconhece essas substâncias estranhas. A gente foi feito para comer alimento de verdade, não para ficar comendo produto alimentício, Então tudo isso influencia bastante, que a gente vê até o excesso de peso também, que acaba deixando a pessoa com baixa autoestima, A deficiência de vitamina D, Betânia, é uma coisa muito interessante, que de 100 pessoas que entram no consultório, 90 têm deficiência de vitamina D. E a vitamina D é essencial também para a questão da ansiedade, sabia? Outro dia alguém falou pra mim assim, eu falei, você toma vitamina D? Não, eu fico no sol 20 minutos por dia. Acho que é o suficiente, Acho que é o suficiente. Pois é, aí não é porque eu te falo. A vitamina D, quando a gente toma o sol, a gente precisa de uma substância que converte essa vitamina D, na pele a gente tem uma substância que converte a vitamina D na forma ativa. E se a gente não tem essa eficácia, não tem outros nutrientes necessários, a gente não tem a
a quantidade necessária no sangue de vitamina D, né? Por isso também, hoje em dia, as pessoas ficam muito no sol, mas consomem muitos alimentos industrializados, que é o que atrapalha também, né? A gente sabe que o intestino aí é essencial também para a manutenção da saúde mental, que hoje em dia a gente fala eixo intestino-cérebro, que tem realmente fundamento. A gente tem vários estudos falando sobre isso, porque o intestino ele é nosso segundo cérebro, digamos assim, né? Então a gente precisa de adaptar esse intestino, a maioria está com o intestino ruim, como a gente falou dos adolescentes, Exato. Consomem muito alimentos industrializados, o intestino faz o quê? O intestino fica ruim, fica como se fosse uma peneira e tudo que a gente come passa para a corrente sanguínea e aí a gente vê muita intolerância à lactose, intolerância ao glúten, alergias, né, que está muito relacionado também com o intestino ruim. Outro dia eu estava na praia observando a alimentação, principalmente agora no verão, o perigo, né? Porque as pessoas vão para a praia, é muita bebida alcoólica, e assim, é biscoito, é chocolate, Exatamente. toda hora passando, assim, sorvete, às sorvete. vezes até assim, a gente sabe, não é legal consumir isso na praia em excesso. A pessoa não leva uma fruta, não leva um sanduíche, assim, lógico que não vai usar maionese, né? Porque a maionese estraga o calor. Mas tem outras opções. E aí esse consumo excessivo de álcool também deprime o sistema, né, mental, porque o álcool ele é depressor. Ele acaba, num certo ponto, ele acaba deixando a pessoa mais para baixo e a pessoa acha que ameniza os sintomas, ameniza no momento, mas depois acaba piorando tudo, né? E a gente também não pode dispensar o uso do medicamento, que muitas das vezes a pessoa depressiva, ela precisa também de um tratamento psiquiátrico, né? Não é só alimentação. Eu não tô falando isso porque às vezes a pessoa fala, eu vou me alimentar então dessa forma e aí eu não preciso de medicamento, eu posso parar de tomar. Não, porque algumas vezes a pessoa já vem com problema já. Por exemplo, é orgânico. A pessoa nasce com um problema, com um distúrbio neurológico ou psiquiátrico e ela tem que fazer tratamento, não tem jeito. É claro que associando a alimentação ela vai ter um resultado melhor. Até porque a gente sabe, por exemplo, medicamentos antidepressivos, eles têm uma eficácia maior quando você utiliza também a cúrcuma, né? Que é o açafrão da terra. Então eles têm um potencial maior de melhorar os quadros depressivos. Outro dia tem uma menina que está fazendo muito sucesso, Sim. Ela deve ter 2 aninhos, se eu não me engano, ela está fazendo até propaganda de um banco. Uhum. A mãe falando sobre a alimentação da menina desde criança, ela gosta de couve-flor. Pois é, isso é rúcula, importante, ela porque come... a gente sabe que a nossa alimentação vem da base familiar, né? Se os pais não comem, não adianta falar criança, coma isso, criança, porque a criança ela não segue, ela não ouve ela não percebe o que ela escuta, na verdade. Ela vai muito por exemplo. Se ela vê o pai e a mãe comendo, ela vai comer. Agora, se o pai tá lá se enchendo de salgadinho, de fritura e fala pra criança, come aqui um brócolis, a criança não vai comer, porque ela tá vendo, ela fala, poxa, meu pai e minha mãe estão comendo aquilo ali, eu vou comer também, deve ser melhor, né? E o paladar, né, que a gente sabe que aguça o quinto sentido, esses alimentos com vários aditivos, várias composições, e aí a pessoa gosta e ela se habitua a comer uma alimentação não tão saudável assim, né? Lógico que eu não vou falar pra pessoa não comer, né? Até porque é inevitável, mas é comer a maior parte do tempo mais saudável e deixar esses períodos assim de festividade, comemoração, para comer alguma coisa que não seja tão saudável assim, né? Agora, doutora, como que a fome afeta a mente? Essa aí é boa, porque assim, as pessoas, quando elas sentem fome, elas ficam mais estressadas, ficam sem paciência. Por quê? A gente fica com fome, a gente começa a produzir hormônios, principalmente o cortisol. O cortisol é um hormônio do estresse, então quando você sente fome, você aumenta o estresse, aumenta o cortisol, isso influencia também na insulina, por isso que às vezes períodos de muita fome não é interessante ficar vários períodos sem comer, porque se você aumenta o cortisol, você aumenta a resistência à insulina. Então ele influencia por esse fator aí, especialmente por conta do cortisol e estresse. Interessante, né? Realmente, tudo, se nós não cuidarmos da nossa saúde, verdade, da alimentação afeta... Com certeza, tanto o excesso quanto a falta fazem grande diferença aí, né? Exatamente. E aí, Betânia, eu esqueci de falar, a gente tem também a relação da vitamina B12, né? Que está presente em mais de origem animal, fonte de origem animal. É carne, peixe, mas sempre mais gordurosos. Ovo contém, leite. Então a gente vê que as pessoas elas têm consumido pouca carne, ou então se consome o excesso de trigo acaba prejudicando a absorção. O uso de omeprazol, esses medicamentos antiácidos também atrapalha a absorção da vitamina B12. E a vitamina B12 está diretamente ligada com a saúde mental.
E além de encontrar a vitamina B12 em alimentos, pode também fazer uso dela em cápsula? Isso, aí é necessário fazer a dosagem, né? Fazer o exame bioquímico para ver o quão alta ou quão baixa ela está. Dificilmente você vai encontrar ela alta, só com quem faz realmente suplementação. Mas assim, eu recebo pessoas com vitamina B12 de 168, é muito baixo. O corte da vitamina B12, por exemplo, é de 160 a 980. O ideal é ficar entre o meio, 400 e pouco, 500 e pouco. E a vitamina B12 tem um outro fator. Nem sempre o que o exame de sangue marca é real. Se a pessoa está com a vitamina de 400 e pouco, 500 e pouco, mas ela está sentindo tontura, falta de memória, concentração, está mais irritada, normalmente a vitamina B12 não está adequada. É o sangue que deu ali, é tipo um falso positivo. Existe um outro exame específico que você faz para ver realmente se essa vitamina B12 está baixa. Olha a importância desse podcast Bem-Estar, né? Tenho certeza que muitas pessoas não tinham essa informação. Verdade. Né? E poucas pessoas fazem uso ou cuidam da vitamina B12. Verdade. Até mesmo você falou sobre a vitamina D. D. Pouquíssimas pessoas sabem do uso da vitamina D. É verdade. Aí tem alguns sintomas que elas não sabem associar da onde. E aí acaba anulando, né, não tratando a causa, a base, né? E aí suplementam a revelia, fazem suplementação com vários suplementos que compram em farmácia e muitas vezes não é efetivo, né? Porque tantos nutrientes misturados, se não for quelado, que a gente tem os minerais que são quelados, se eles não forem, um interfere com o outro. Por exemplo, o cálcio interfere com o ferro. Aí a gente não consegue, ou a gente absorve cálcio ou a gente absorve ferro. Aí a pessoa tem anemia, toma um suplemento, um polivitamínico. Nem sempre vai dar certo, Foi muito bom você tocar nesse assunto. Hoje, a propaganda, toda hora você está vendo, né? Tome ferro. Ou outros sempre estão anunciando coisas novas. E você acaba, poxa vida, eu preciso disso, preciso daquilo. Comprando, né? Sem uma orientação médica, né? É verdade. Agora, se a pessoa não tem uma alimentação adequada por alguma doença, algum motivo, é legal que ela faça uso, sim, de suplemento polivitamínico. Mas que sejam de boa qualidade, né? Porque a gente vê tantos nutrientes aí, polivitamínicos que não são tão bons, que são contaminados com metais pesados, isso também é importante, né? Tem que ser sem alumínio, sem chumbo, porque isso também interfere na função cerebral. Agora, falando um pouco da vitamina D, doutora, qual é a dosagem para se tomar vitamina D? A dosagem, assim, médico pode prescrever a partir de 4.000 I até 50.000 I, que a gente vê tomando uma vez ao mês, 50.000 I. Só que a gente, nutricionista, a gente pode prescrever 4.000 I. Então, 4.000 I, eu faço diariamente essa reposição, quando a pessoa precisa, e ajuda muito na questão da ansiedade também. E 10.000 I? 10.000 I, aí já tem que tomar uma vez a semana, mas aí a recomendação é com o médico, né? O médico que tem que prescrever. Porque a gente tem um limite aí, né, de prescrição e não cabe a nós prescrever mais de 4.000 I, nutricionistas. Porque aí mais já é um terapêutico, né? Aí tem que ser com a parte médica mesmo. Ou seja, 10.000 I não pode tomar um dia sim, um dia não? Ou tem... Não, aí 10.000 I, normalmente os médicos prescrevem uma vez por semana. Uma vez por semana. Isso. É o suficiente. É o suficiente. Aí depois, né, um mês usando, fazer de novo a dosagem para ver como que tá. A gente tem também a relação da vitamina B12 com a questão da irritabilidade que eu já comentei, só que tem quadro de psicose aliada à deficiência de vitamina B12. Você sabia disso? Não. Pois é. As pessoas elas desenvolvem demência e psicose por deficiência de vitamina B12. Confusão mental, perda de noção de espaço. A pessoa, onde que eu tô? Ela fica com deficiência de B12, ela pode ficar assim. Eu vejo muito acontecendo com idoso. Você vê idoso, esse idoso está com demência, muitas das vezes ele está com a vitamina B12 lá embaixo. Muitas das vezes perde a parte motora, não consegue andar. Já vi casos de pessoas que ficavam acamadas por conta de vitamina B12. Já tive um paciente bariátrico que ele falou que ele fez o tratamento, mas não recomendaram a ele fazer suplementação. Um mês de cirurgia bariátrica, ele teve que entrar no carro às pressas porque ele não conseguia andar, não tinha força. Que isso? Entendeu? Falta da vitamina B12. Falta da vitamina B12. Ou seja, os casos que nós temos visto de pessoas idosas com Alzheimer, possivelmente não fez esse uso. O Parkinson também está muito relacionado, porque a vitamina B12, na questão do Parkinson, a gente tem a bainha de mielina, que é uma parte que fica próximo do cérebro. Ela é como se fosse um fio. E esse fio, quando falta a vitamina B12, ele vai desencapando. Ele vai perdendo a capa e o fio desencapado faz o quê? Entra em curto. Então aqueles tremores está muito relacionado com isso, só que não tem cura. Uma vez instalado, aí é evitar a progressão da doença. É melhor prevenir. É melhor prevenir, com certeza.
Interessante. Então, atenção Legal, aos né? idosos, né? Verdade, Até mesmo os jovens, né? Exato. Começar Os a idosos, prevenir. a gente foca muito nos idosos por conta da utilização de medicamentos. Sim. Idosos usam muito antiácidos, como eu já tinha comentado, né? Medicamento para colesterol também atrapalha alguns nutrientes que são importantes para o cérebro, né? A coenzima Q10, que a gente tem ela na sardinha, no atum, também é interessante, no amendoim. E aí a gente tem a queda dessa coenzima Q10. Aí você vê a pessoa reclamando de dor no corpo, a memória tá ruim, também tem relação da coenzima Q10, com o uso de as estatinas, né, para reduzir o colesterol. A gente tem várias coisas aí que interferem, né, na saúde. Medicamentos ajudam de um lado e atrapalham do outro. Por isso que sempre que usar medicamento tem que procurar uma ajuda, principalmente nutricional, para ver se não tem interação medicamento-medicamento, interação alimento-medicamento, que influencia muito na saúde. Ou seja, é muito importante o acompanhamento também de um profissional. Exatamente. Né? Não podemos deixar isso de lado. Sim. Ou se automedicar, com certeza. Pode se prejudicar. Sentiu alguma coisa? Procura ajuda médica, clínico geral, primeiro, para ele poder te encaminhar, né? Aí eu acho que é válido sempre procurar ajuda, não se medicar, se automedicar. Essa informação de que eu já ouvi muitas pessoas falando que voltando à vitamina D, sim, tomando vitamina D em excesso prejudica os ossos? Então, a vitamina D em excesso, sem o magnésio, porque o magnésio é como se fosse um caminhão que leva areia. O magnésio ele é aquele caminhãozinho que está levando a vitamina D, né, para ser fixada nos ossos, e o cálcio, né? Porque a gente precisa de cálcio, vitamina D e magnésio junto, associado, porque um depende do outro. A vitamina D em excesso, sem a suplementação de magnésio, ela aumenta a deposição de cálcio. Então ela aumenta a concentração de cálcio dentro das artérias, e aí ela começa a calcificar. É isso que a gente já ouviu falar, né? Que tomar vitamina D em excesso não faz bem porque calcifica. Sim. Então, realmente é verdade. Se a pessoa não tiver um balanço aí de magnésio com a vitamina D, aí ela acaba prejudicando, sim. Informação. A gente vê até casos, Betânia, de calcificação cerebral, entendeu? Com excesso de vitamina D? Exatamente. Provavelmente, né? Quer dizer, porque assim, as pessoas usam vitamina D, mas não fazem reposição de magnésio. Então eu já vi casos, né, que até que o psiquiatra, a doutora Ernesto, passou para mim, pacientes com problemas, né, de calcificação. A gente suplementou vitamina D com magnésio para ver se melhorava. Realmente, então é melhor cada dia mais informação e ajuda de um profissional. Verdade, é isso? Verdade. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre o ômega 3? Vamos lá. O ômega 3 ele é essencial também para a saúde mental, assim como a saúde do corpo todo, né? A pessoa que reclama, tô cansada, fez vários exames, não deu nada, normalmente está associada a baixo consumo de peixe, mas também consumir peixe hoje em dia não é garantia, por quê? Peixes precisam de ser de águas profundas para conter ômega 3. Peixe de cativeiro não contém. Então a gente precisa de suplementar também ômega 3 porque nosso organismo não produz, a gente precisa de consumir. E ele é essencial para tudo isso que eu falei, para cansaço, para saúde mental e também é anti-inflamatório. Pessoas com HDL baixo, né, que é o colesterol que a gente fala bom, sim, baixo, também precisa de suplementar ômega 3, que ele acaba aumentando. Diminui LDL, que é o colesterol ruim. Então a gente tem aí várias funções do ômega 3 no organismo, inclusive para pessoas diabéticas, né, que são inflamadas, pressão alta, obeso, enfim. A gente tem várias situações onde o ômega 3 é bem aplicado e tem ótimos resultados com ele também. Maravilha. Doutora, que bom estar com você, muito bom, essas muito informações obrigada. Essenciais. Que ótimo. E estamos chegando ao fim do nosso podcast, sim, de hoje, mas eu tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo, sim, hoje teve uma aula tremenda. Útil. Com certeza. Eu, principalmente, aprendi muito contigo. Doutora, obrigada. Onde que nós encontramos você? Eu trabalho aqui na Clínica Bem-Estar, eu atendo de 15 em 15 dias aqui. E as suas redes sociais? As minhas redes sociais é Nutri Gabriela do Fraier, é o meu arroba. É só procurar lá, Nutri Gabriela do Fraier. E falando da Clínica Bem-Estar, qual é o endereço da clínica, onde as pessoas podem te encontrar? O endereço da clínica, eu preciso dar uma olhadinha porque eu não lembro, mas é aqui em Maricá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá aí o endereço. Fica aqui na rua Climaco Pereira, 372, no centro de Maricá. E também tem rua Adelaide Bezerra, número 134, centro Maricá. E a doutora vai estar aqui de 15 em 15 quinzenal, dias. Quinzenal, atendendo aqui. Você querendo mais informações, um acompanhamento de uma nutricionista, já sabe. Lembrando que todas as segundas-feiras. É isso de aí. De 15 em 15.
todas as segundas-feiras. E o Bem-Estar também acontece todas as segundas-feiras, tem vídeo novo no canal. Se você ainda não está nos seguindo, faça isso, compartilhe, dê o seu like e venha aprender mais e mais com os profissionais da saúde que querem o melhor para você e sua família. Mais um podcast Bem-Estar. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, doutora. Tchau, nada.